Boa tarde, é uma alegria estar na sua companhia nesta quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil. Você que me acompanha das mais de 1.300 cidades no país, via satélite, o sinal da TV Evangelizar. Também estamos pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, mais de 85 milhões de visualizações nas nossas plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar bastante sobre saúde. Você vai entender um pouco da relação do ingestão de bebida alcoólica das mulheres. Até falaria um pouco de alcoolismo, mas não necessariamente isso. Nós vamos ver o número que tem aumentado mesmo dessa ingestão alcoólica. E, é claro, os malefícios que isso traz. Então, a minha primeira convidada que já está aqui, ela é cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Bárbara Wiederkehr. Vai conversar com a gente já a respeito disso. Uma das consequências também é doenças no fígado. Então, também vamos falar sobre isso na sequência. E ainda hoje, da importância das brincadeiras para as crianças, apesar de as férias escolares já terem acabado. Então, tudo isso e muito mais para você no programa de hoje, começando a partir de agora, programa A Vida em Foco. Primeira pergunta que a gente tem que tentar entender, talvez seja um pouco comportamental, não é? Talvez você tenha até reparado nas tuas redes sociais, no teu convívio social, que as mulheres estão de fato aumentando a ingestão de álcool. Se a gente for colocar alguns números aqui para você, passou de 10,6% para 13,3% entre 2010 e 2019. Isso é relativamente alto, né? Se for a gente pensar que não é um costume das mulheres, não é mesmo, minha querida? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada a você. Convite. Bom, doutora Bárbara Wiederkehr é gastroenterologista e cirurgiã do aparelho digestivo do Hospital Vita, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eu comentei aqui a respeito do comportamento, sim, porque acredito que isso impacta, né, a saúde diretamente. Com certeza, assim. Acredito que de um tempo para cá, as mulheres estão mais, né, no mercado de trabalho, aquela correria, aquela coisa, e isso inclui também as partes ruins, né? Então, você acha que tem um estresse envolvido nisso ou não? Eu acho que sim. Não só a questão social também, porque todo o trabalho, enfim, tem ali o happy hour, alguma coisa do tipo, então isso também influencia. Mas com certeza de um tempo para cá tem aumentado, né? Sim. E qual que é o reflexo disso lá no seu consultório ou até na mesa cirúrgica? Na verdade, assim, as mulheres elas têm que se cuidar ainda mais, porque para as mulheres o álcool ele tem um efeito um pouco diferente do homem. Mais agressivo ou não? Um pouco mais agressivo. A mulher ela tem uma diferença na quantidade de enzima para metabolizar o álcool. Então, por isso que, assim, a quantidade de álcool que faria, enfim, algum efeito no homem, na mulher é pior. Ele é exponencial. Exatamente. Porque ela é como se o organismo, na hora de metabolizar, ele é mais lento. Como tem uma deficiência nessa enzima, produz, né, menos do que o homem, acaba tendo mais álcool no organismo para fazer mal pro fígado, no final das contas, assim, faz mal para vários outros sistemas, mas assim, pensando no fígado, que é o principal ali, para a mulher é pior, né? Assim, então não é a mesma quantidade do homem, então tem que cuidar ainda mais. E o caso, por exemplo, o caso que você vê que tem cirurgia envolvido, tem relação com álcool? O que você pode citar assim, nessa área? A gente pensa em álcool, na hora a gente já pensa em cirrose hepática, né? Então, não necessariamente a cirrose, mas o álcool levando a algum dano no fígado, em alguns casos, pode levar ali a uma falência hepática e precisar de um transplante, por exemplo. Entendi. Então, essa é a principal, assim, cirurgia que a gente pensaria nesse contexto, sabe? O que é uma situação extremamente grave, né? Não é o comum, digamos. Não é, mas pensando em transplante hepático, o álcool é muito responsável por muitas das indicações, enfim, é uma das principais indicações, né? Mas seria essa cirurgia, assim. Mas é que a gente... Claro que a cirurgia é o extremo, né? Como você colocou, a gente não pode ir só para o extremo, mas isso dá um choque de realidade. Mas fora esse extremo, aquilo que talvez seja considerado até
aceitável dentro assim, do padrão das mulheres, que você falaria assim, ó, não, tem que tomar cuidado, porque talvez olhando para o futuro ou olhando para o presente mesmo, o que para você é crítico para as mulheres? Em termos de quantidade, em termos de hábito? Isso. Assim, tem algumas, claro, um consumo social, até a questão do vinho, enfim, né? Pensando em doença cardiovascular como uma coisa boa, proteção, enfim, não tem problema. O problema são os excessos, né? O exagero. Então, para a mulher, a gente considera, só para a gente ter uma noção, assim, uma quantidade excessiva, que possa causar algum dano, acima de 20 gramas por dia, um consumo de álcool. O que é 20 gramas, se fosse pra gente mensurar aí num copo, cada numa taça? Cada bebida tem ali a porcentagem, tá, né? ele Então, varia. por exemplo, a cerveja é 6% de álcool. O vinho 13, 14, exatamente, dependendo. 12, 13. Então vai ser Destilado menos, por chega isso até menos 40. vinho, mais cerveja. Exatamente. Tá. Então, tudo vai depender da bebida que você toma, né? Mas é pouca coisa, né? Pois é, então, tem que ser pouco, é isso que eu tô falando. Tipo um cálice, uma coisa assim, né? Então, assim, o que a gente consideraria, assim, nossa, um consumo excessivo? Mais do que 5 doses em menos de 2 horas. Isso é um consumo excessivo e mesmo que seja esporádico, enfim, tem que cuidar. Então, mesmo que seja só o fim de semana. Mas às vezes é 3 dias no fim de semana. Exatamente. E essa quantidade exagerada pode fazer mal pro fígado. Enfim, mesmo que não seja uma coisa todo dia, né? Então, 5 doses seria uma garrafa de vinho, por exemplo. Sim. Ou então, uma dose seria uma lata de cerveja, esse tipo de coisa. Tá. Então, são coisas assim, que podem parecer detalhes, mas que como tem crescido esse problema, né, entre as mulheres, são coisas que às vezes a gente não valoriza tanto, né? Tá, e como que isso atinge a saúde delas? Porque a mulher, ela já é instável em termos emocionais, em termos hormonais, né, também. Exatamente, também de várias atividades do dia. Então, eu acho que é muita coisa, né? Muita coisa, Agregando o álcool, acredito que muitas mulheres que estão indo por esse caminho acham que vai ser um alívio para elas, quando talvez pensando não assim, seja. Numa válvula de escape, exato, né? Não, tá certo. Mas assim, eu acho que o principal é focar na saúde. Então, evitar problema para o futuro, porque se tiver alguma lesão no fígado, por exemplo, uma das coisas comuns é a esteatose hepática, que pode acontecer pelo consumo de álcool, pela, enfim, obesidade, várias coisas. Então, assim, se a pessoa ela já se cuida antes, primeiro que não vai ter sintoma assim tão claro. Então, prevenir sempre, procurar a prevenção, procurar fazer um controle, um acompanhamento, tudo isso. E cuidar com os hábitos, né? O que eu tô fazendo? Será que tá pouco mesmo? Será que eu não tô exagerando sem perceber, né? Sim. E aqui a gente tô vendo, nem sabia que tinha tanto número de mortes de mulheres por cada 100 mil habitantes causadas pelo consumo de álcool. Aumentou 7,5% entre 2010 e 2021. E o número de homens tiveram o óbito na mesma razão, caiu para 4,8%. O que eu fico pensando é assim, porque a bebida, se ela gera um vício, e daí eu queria que você falasse um pouco dessa relação. Claro, eu sei que a tua especialidade é o fígado, né? Mas assim, se o corpo está sendo danificado, isso de alguma forma vai causar uma dependência, porque a gente sabe que o álcool cria essa dependência, por mais que a pessoa fale, não, eu consigo ficar sem e tal, mas tem um nível, algum nível mínimo, né? E isso acaba mexendo muito, por exemplo, no humor da pessoa. Sim. Então as mulheres já são estressadas por natureza sem problema nenhum. Imagina com álcool no sangue. É isso que eu fico pensando, né? Não, mas isso daí com certeza é um aspecto a ser considerado. Porque às vezes um hábito, quando você vê, deixou de ser só um hábito do dia lá e já tá uma dependência química realmente, enfim. Então, uma das coisas que é assim essencial o apoio da família, não só em identificar, mas também em ajudar a modificar esses hábitos, né? A mulher hoje em dia é bem isso, às vezes não é nem só a questão da válvula de escape, mas dos compromissos e reuniões e enfim, os famosos happy hours, não sei o quê. Quando você vê, tá tendo um consumo constante. Sim. E isso pode
a mulher pode vir a pagar por conta disso lá na frente. Pode não estar tendo sintoma nenhum, mas começa com uma esteatose, tem ali uma obesidade ali associada. E pro estômago, faz mal isso ou não? Pro estômago em si? Pode fazer uma gastrite. Porque mulher também tem gastrite por natureza, muitas, né? Enxaqueca também. Inclusive, ela pode afetar a quantidade de álcool metabolizada também. Porque uma vez que tem uma gastrite, seja por H. pylori ou uma gastrite crônica, enfim, também pode afetar a produção da enzima que já é menor na mulher. Então tem tudo. Então uma coisa puxa a outra, várias mesmo. coisas, exatamente. É bom cuidar. Eu sei que também tem alguns estudos que mostram o risco maior ou menor ao álcool de acordo com o tipo sanguíneo, né? Eu sei que o meu tipo sanguíneo é totalmente intolerável, ainda bem que eu não gosto de beber, mas tipo é completamente tem intolerável. Fatores, né? O consumo se é em jejum, se já comeu, também muda. E também o que está comendo, se está comendo muita gordura junto. Tem vários fatores aí que podem afetar. E por isso que, assim, não tem uma regra. Olha, depois de tanto que você consumiu, a gente até tem uma noção, mais ou menos, do que pode aumentar risco, mas como a gente já falou. Mas, assim, cada pessoa... Mas, por exemplo, a gente poderia ter como base como a pessoa se sente depois, não durante, né? Que ela tá sob o efeito do álcool, mas... Você diz de dependência, sim? Não só de dependência, mas a pessoa, ela fica muito mal. Porque tem gente que bebe e fica mal. Tá. Não, porque assim, os sintomas em relação, né, à intoxicação por álcool não estão necessariamente relacionados a um dano no fígado. Às vezes, enfim, a pessoa tá intoxicada, tem lá, pode dar uma rebaixada, enfim, né? Mas pro fígado, se tem lesão, é muito difícil a gente ter algum Não tem nada a ver, o sintoma não quer dizer um problema no fígado, isso que você quer dizer, exatamente. Pode ser silencioso. Assim, pode ser só pela qualquer pessoa que tomar ali, pode ter aquele sintoma ou outro. Agora, pra dizer, nossa, ele tá com problema no fígado, tem que ser uma coisa muito avançada pra aparecer. Entendi. Então, às vezes, a pessoa tem esteatose e nunca sentiu nada. Entende? Tá. É claro, em fases avançadas da doença, paciente com cirrose por álcool, esse tipo de coisa, daí vai ficar amarelo a pele, vai ficar com aquela barriga inchada, esse tipo de coisa. Mas, normalmente, é silencioso. Tá. Bom saber, né? Que não é só também ouvir os gritos do corpo, né? É verdade. Bárbara, muito obrigada pela tua presença. Eu deixo o Hospital Vita ali no Instagram também para mais dúvidas. Obrigada, Obrigada mesmo. Bom, agora um recado muito importante para você a respeito da festa que se aproxima de Jesus das Santas Chagas, já em setembro. E eu já dou alerta para você desde já, para que você se programe e venha participar conosco pessoalmente. Mesmo que tendo a TV Evangelizar uma bênção, né, gente? Porque a gente consegue acompanhar tudo no conforto do nosso lar. Mas se você quer viver esse momento, essa semana de Jesus das Santas Chagas, se programe. Tem aí na tela para você todos os dados, né? Todos os contatos para você se programar. Seja com caravana, você tem um e-mail ali, caravanas@evangelizarepreciso.com.br. Tem também telefone, se você quiser ligar, 41 3221 6428 ou enviando um WhatsApp para 41 98708 7038. Tudo aparece aí escrito para você. A data da festa aparece aí na tela também para você se programar no finalzinho de setembro. Bom, agora a gente vai para um intervalo e ainda no programa de hoje nós vamos falar sobre a importância das brincadeiras e também vamos fazer um gancho aqui com isso tudo que nós falamos sobre o fígado. Eu volto já. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta quinta-feira, com você em pleno mês de agosto, em plena campanha de Jesus das Santas Chagas, quinta etapa, olhando para a virtude da humildade. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não tenha parado para pensar. Você tem noção quantos equipamentos elétricos nós temos dentro de rádio e TV para a gente conseguir transmitir para você toda essa programação que é 24 horas no ar? Gente, é muita coisa. Agora imagina como que fica o sistema elétrico
quando a gente tem que trocar. É por isso que a gente está pedindo a sua ajuda, é uma colaboração extra durante esse mês de agosto, para que a gente possa reformar toda a parte elétrica. É necessário, é importante para que a gente continue enviando o sinal da TV, das rádios, seja via satélite, até quando a gente fala em redes sociais, nós estamos falando de instalação elétrica, tudo envolve. Então a gente precisa muito da sua ajuda. Essa é a última etapa já da campanha de Jesus das Santas Chagas, até porque mês que vem eu já fiz o convite para você vir pessoalmente para que nós estejamos juntos nessa festa de Jesus das Santas Chagas do mês de setembro. Então, se você pode, nos ajude pelo QR Code, pelo boleto que você tem aí na sua casa. Bom, além disso, uma informação importante agora na área de saúde, você viu eu conversando com a doutora Bárbara no primeiro bloco. Se você não viu, vai lá depois no YouTube que vale a pena assistir, tá? YouTube TV Evangelizar Oficial. A gente falava um pouco sobre esse consumo mais excessivo das mulheres, tem aumentado e isso causa preocupação. Quando a gente olha problemas no fígado, olha esse número, gente, 25% da população tem algum tipo de problema no fígado. Isso significa 1/4, ou seja, se tiver 4 pessoas aí na sua casa, a chance é de que uma delas tenha gordura no fígado. A estatística, né? Claro, eu tô falando. Isso é muito alto, então a gente tem que entender que hábitos que nós temos que precisam ser mudados para melhorar esse número aí. Acompanhe comigo nessa imagem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que aproximadamente 25% da população mundial apresenta esteatose hepática, conhecida popularmente como gordura no fígado. Os casos de pessoas com acúmulo de gordura no fígado acompanham os números de sobrepeso e obesidade e se torna ainda mais prevalente em indivíduos com diabetes. Essa condição pode ser dividida em 2 tipos: esteatose hepática alcoólica, causada pelo consumo excessivo de álcool, e esteatose hepática não alcoólica, a que não está relacionada ao consumo de álcool. Em termos práticos, a gordura no fígado ela pode ser dividida em 3 etapas, tá? Então, a primeira etapa é que só tem uma gordura no fígado e o fígado nem se incomoda muito com essa gordura. Existe uma segunda etapa que essa gordura no fígado começa a inflamar o fígado. A gente chama de uma esteatohepatite. E se essa inflamação ela perdura por muitos anos, pode virar cirrose. Fatores como obesidade, colesterol elevado e estilo de vida sedentário têm deixado a esteatose hepática não alcoólica cada vez mais comum. Pacientes obesos, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, eles tendem a ter mais gordura no fígado. Geralmente, os pacientes que têm gordura no fígado, eles também têm problema de colesterol, glicemia alta, pressão alta. Então, ela vem nesse contexto todo de obesidade. A doença, se não tratada, pode evoluir para quadros mais graves, como cirrose hepática. Essa progressão pode levar a várias complicações, incluindo o câncer de fígado. Geralmente, quando a pessoa tem sintomas associados à gordura no fígado, quer dizer que o caso já é um pouco mais avançado. O que causa sintomas na esteatose, geralmente é quando o paciente já tem um grau de cirrose associado. Por isso, quando diagnosticada precocemente, o tratamento pode ser eficaz na reversão do acúmulo de gordura no fígado. Esse hospital, que fica em Curitiba, capital do Paraná, possui um equipamento que descarta o método tradicional de exame. Este é o FibroScan, é um aparelho semelhante ao de ultrassonografia. Ele emite ondas em diversos pontos do fígado e avalia o grau de fibrose que tem no órgão. É rápido, sem precisar fazer biópsia, e o resultado sai na hora. A gente consegue com esse exame quantificar o quanto de cicatriz, ou seja, o quanto de fibrose esse paciente tem. Isso nos dá uma boa noção como que está a saúde do fígado daquele paciente. Seguro, rápido, indolor, não dói nada. Preocupado, aproveitei para fazer o exame para ver como estava o meu fígado. A facilidade, tranquilidade e a rapidez para conseguir o resultado impressiona. Segundo o doutor, o meu fígado está novinho.
E nós temos que cuidar mesmo da nossa saúde, porque daí é uma preocupação a menos que você vai ter para você poder fazer mais o bem para as outras pessoas. Aqui na Obra Evangelizar, a gente sempre te incentiva a nos ajudar com obras de caridade. E pedimos, lembra quantas vezes eu te pedi os cobertores aqui no programa Vida em Foco? Então agora a gente vai te mostrar como foi a entrega para essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe comigo. Todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim mesmo que o fizestes. Seguindo esses ensinamentos, o setor de projetos sociais da Obra Evangelizar é Preciso realizou a primeira entrega de cobertores arrecadados. As doações fizeram parte da campanha do Cobertor 2023 e entregues pelo setor de projetos sociais da Obra Evangelizar para instituições parceiras que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. A Pastoral da Pessoa Idosa recebeu as doações e os cobertores serão destinados às pessoas idosas acompanhadas em Curitiba e também na região metropolitana. Nós temos muitos líderes visitando e todos conhecem a situação de cada casa, né? Então, eles sabem a casa que tem idoso, que é mais simples, assim, que não tem muitas condições. E agora, com esse frio que está fazendo, vai ajudar muito. Mais um projeto social foi beneficiado com as doações da Obra Evangelizar, o SOS Vila Torres, que tem um importante trabalho com famílias em situação de vulnerabilidade social aqui em Curitiba. Essa semana mesmo serão entregues esses cobertores, hoje mesmo uma parte será entregue e outra parte será entregue lá na região do Tatuquara, onde nós temos um projeto na Vila Britanite, na Vila União e na Vila Pontarula. Então, você vai entregar um pouco em cada lugar, para que as pessoas possam então ter o calor, um pouquinho de calor, para se livrar do frio nesse tempo tão sofrido, que é o inverno de Curitiba, especialmente para os mais vulneráveis. Fazer o bem e ajudar quem mais precisa é sempre preciso. Um dos carismas da Obra Evangelizar é a caridade, como fruto da justiça. E aqui na Obra Evangelizar, o nosso desafio é um só: transformar em realidades. Então a gente quer agradecer hoje essa doação da TV Evangelizar, do Projeto Evangelizar, que vem somar com o nosso projeto SOS, que atende centenas de famílias. E esses cobertores vêm justamente nesse momento em que o frio está batendo sobre, especialmente na periferia. Muitas famílias não têm como se cobrir. Agora nós vamos visitar um museu de paleontologia no Ceará, porque tem um fóssil famoso que está voltando à sua origem, Brasil. E essa reportagem é da Bruna Vieira e de Jussiesse Rodrigues. Acompanhe comigo. Santana do Cariri é um pequeno município na região sul do Ceará, mas com uma grande riqueza ambiental e paleontológica. Com menos de 17 mil habitantes e distante 550 quilômetros da capital Fortaleza, a cidade está localizada na Bacia do Araripe, que guarda diversidade geológica reconhecida em todo o mundo. O Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens é um dos grandes orgulhos do território. Ele conta a história de um grande cidadão que tivemos, que foi o Plácido, que fundou o museu e foi o primeiro grande defensor da paleontologia como estratégia de desenvolvimento do território. A história da Terra é contada pela paleontologia. O Museu Plácido Cidade Nuvens, equipamento da Universidade Regional do Cariri, URCA, abriga mais de 8 mil fósseis registrados e recebe em média 1.700 visitantes por mês. Plantas, insetos, répteis, moluscos e outras espécies, como esses troncos de araucária, que são peças mais antigas do local, ou esses peixes de água salgada, que confirmam a relação do território com o oceano. Em julho, o Museu de Paleontologia completou 35 anos de criação. Além da importância científica, o tema movimenta o turismo e a economia locais. O pequeno Daniel é brasileiro, mas mora na Inglaterra. Sempre que vem passar férias no Brasil, este é o destino certo dele. E dessa vez, trouxe parte da família, que vive nos Estados Unidos,
para conhecer o museu. Eles vão poder ver e começar a amar fóssil e essas coisas disso, da história e coisa de dinossauro e planta. I love fossils, so we wanted to come visit and I am very, very impressed with this place. Lugar de fóssil é no museu. Um dos maiores desafios dos pesquisadores da região é conscientizar a população e lutar contra o tráfico de fósseis. Esta espécie de dinossauro retornou ao Brasil há poucos dias, depois de 30 anos na Europa. O Ubirajara jubatus é considerado um marco porque é a primeira espécie não aviária de dinossauro com material semelhante apenas preservado, encontrado na América Latina. Datado do período Cretáceo, ele viveu há cerca de 110 milhões de anos. Em junho, ele foi repatriado da Alemanha, passou por Brasília, Fortaleza, Crato e agora está em seu local definitivo. A peça vai ficar em exposição por um período e depois será recolhida para estudos científicos. Esse dinossauro que virou um símbolo da luta contra o colonialismo científico, um símbolo para o direito dos povos do território a manterem seus patrimônios e um símbolo de como isso pode desenvolver o território. Então, felizmente, a gente hoje tem o Ubirajara em exposição. Quem não conheceu, aproveite para ir conhecer, porque é uma peça única no mundo. Só existe esse fóssil com essas características e ele está aqui em Santana, no nosso museu. No laboratório de paleontologia da URCA, um achado inédito chamou a atenção dos pesquisadores. A Arlenia delicata, planta fóssil de 120 milhões de anos que foi descoberta na Chapada do Araripe. O novo exemplar botânico ancestral possui características similares à efedra, planta milenar e medicinal usada na China. O estudo foi publicado em parceria com uma universidade chinesa e a Universidade Federal de Pernambuco. A China, ela também tem fósseis, praticamente os mesmos fósseis que a gente encontra aqui são encontrados lá, especialmente de plantas. E esse grupo de plantas, ele também é encontrado lá e a gente acredita que isso aconteceu por meio de dispersores. Esses dispersores provavelmente eram os pterossauros ou as aves que existiam aqui também há milhões de anos atrás. E também a gente precisa lembrar que os nossos continentes eles não estavam distribuídos como hoje, Eles estavam um pouquinho mais próximos e isso favorecia, quem sabe, essa dispersão dessas plantas. A bióloga responsável pela pesquisa e mestra em diversidade biológica e recursos naturais explica como ela foi desenvolvida e revela que novos artigos vão ser publicados em breve. Esses espécimes, eles têm tanto estruturas vegetativas como reprodutivas preservadas. Então, isso ajudou a gente a conseguir fazer o trabalho completo, de identificação, chegar à família e à nova espécie. A gente tem muito trabalho a fazer, mais material para ser descrito, mais espécies novas para serem formalmente publicadas, para a Bacia do Araripe. Então, as expectativas estão altas para o que vem aí pela frente. Eu aproveito para mandar um abraço a todos que me assistem de Crato, no Ceará, pela TV Evangelizar, canal 39.1 e que acompanham diariamente aqui o programa A Vida em Foco. Você tem crianças aí na sua casa, crianças na família? Vamos combinar o seguinte, a gente vai sair para um intervalo, aí você manda uma mensagem para essas crianças aí ou para as famílias e fala assim, a Carol Tormena tá chamando vocês porque vai falar sobre a importância da brincadeira. Você vai ver que eles vão querer assistir. Chama lá que a gente volta já. De volta com o programa A Vida em Foco, com um convite especial durante todo esse mês de agosto, que é o mês das vocações. Nós estamos com os 2 horários de terço com o Padre Reginaldo Manzotti, terço mariano, às 6 da manhã e às 6 da tarde, rezando pelas vocações. Convido você a participar conosco em um desses momentos. E eu tenho também uma grande notícia para você, produção aqui da TV Evangelizar. Eu não sei se você conhece a plataforma Músicas que Evangelizam da TV Evangelizar.
Pois a TV Evangelizar está lançando mais uma artista nacional nesta área de música católica. Ela que participou do programa Vozes, a irmã Marizelle, que é religiosa da Congregação Copiosa Redenção de Ponta Grossa. Amanhã, dia 11 de agosto, ela estará aqui conosco nos palcos da TV Evangelizar para gravar aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. Ela vai gravar esse show especial para este lançamento nacional. E você pode acompanhar aqui presencialmente, se você quiser, a partir das 19 horas, tá bom? Então fica o convite para você. E também vou chamar para você um pedacinho para você acompanhar com a gente de Irmã Graciele, Marizelle cantando com a gente. Você que está em casa, vem chegando, é o Vozes que está no ar. Vem na TV Evangelizar e nas rádios evangelizar. Vamos pedir que Deus derrame o seu amor aqui, ó, junto com a irmã Marizelle, assim, ó. Vai. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Já viu que vai ser animado, então vem até o auditório, acompanhe pela TV Evangelizar às 19 horas. Vamos falar sobre brincadeiras, então, neste momento. Já chamou as crianças aí? Já avisou os primos? Já avisou os vizinhos? Porque eu quero eles aqui com a gente, entendeu? Tem um monte de criança que vem aqui, quer tirar foto comigo, adoro as crianças. E agora a gente vai falar de brincadeira, que é o mundo deles, né? Justo, né? Com a professora Edna Gamboa Ximenes, graduada em Letras e Pedagogia e mestre em Estudos de Linguagem e tutora dos cursos de pós-graduação na área de Comunicação do Centro Universitário Internacional Uninter. Bom, então bastante títulos para falar para a gente da importância da brincadeira, né? Seja bem-vinda, professora Edna. Exatamente, obrigada. É um tema sempre muito rico, né? Sim. A gente fala muito do brincar. Com a tecnologia isso veio mudando um pouquinho, veio sendo esquecido, e hoje eu trouxe até algumas propostas para a gente mostrar como isso é simples, né? E pode ser feito até com qualquer objeto que a gente tem em casa. Pode ser simples, dinâmico, não mas precisa a gente gastar consegue... dinheiro com isso, essas coisas, Sim, né? Exatamente. E assim, eu sei que às vezes a gente fala, não estamos nas férias mais, né? A maioria das escolas já voltou, acredito. Mas é importante, mesmo em meio às rotinas de estudo, né? Tem criança que tem uma rotina puxada até de estudos, que ela insira um tempo de brincadeira. Qual que é o recomendado aí para a criança, esse desenvolvimento? Na verdade, o brincar, ele tem que fazer ele é parte do desenvolvimento da criança, né? O brincar, ele desenvolve a criança. E aí nas diversas áreas, pode ser na área cognitiva, reforçando um conteúdo que a criança está aprendendo na escola, pode ser na área social, emocional. Então o brincar tem essa função. O Piaget já falava isso, né? Que com o brincar, a criança assimila o mundo sem ter esse compromisso com a realidade. Então ali, muitas vezes a gente até se aproxima da criança, conhece melhor a criança. Uma criança mais fechada, ela expressa os sentimentos. Então é importante ter isso na rotina da criança também. Não só reforçando os conteúdos, né? Que é possível de uma forma lúdica em casa. Às vezes a criança tem alguma dificuldade, então a gente pode auxiliar. E não precisa ser da área da educação para isso, não precisa, né? Pode ser pai e mãe mesmo, A gente consegue, vovó, brincando, sentir. Quem fique com a criança ali, os pares que estão com a criança no dia a dia. Legal. Mas também conhecer um pouquinho do emocional. Às vezes a gente quer saber como está sendo a vivência da criança na escola e a criança não fala, né? Nessa hora vai sair alguma coisa. Chega e fala, como que foi a escola? Foi legal. Foi legal. Você nunca sabe o que é. E às vezes até brincadeiras simples, assim, simulando esses ambientes sociais. Simulando a escola, simulando a própria casa. A criança te dá um feedback de como ela te enxerga. Então, naquele brincar que às vezes parece tão ingênuo, tão simples, a criança te dá muitas respostas. Até que idade que isso funciona, esse lúdico aí? Olha, o lúdico até na fase adulta, Até na fase adulta, mas assim, para parar e brincar, porque tem idade que eles não querem mais parar para isso, né? Mas essa fase de acompanhar as crianças, que a gente fala,
Eu acho que até ali, esse mais lúdico, reforçando o conteúdo que eles vão aceitar mais, até uns 12 anos ali eles até aceitam. Depois disso é importante esse acompanhamento, mas claro que nós vamos fazer de outras formas. Existem outras técnicas para outras idades. Mas de maneiras lúdicas também. Também. De repente não brincando dessa forma, mas nós adultos. A gente sabe que se alguém chegar e falar de regras, você vai falar... Tá bom, deu que já, ruim, né? Chega. Agora se vem de uma forma mais interativa, daí não é lúdico, né? É interativo. Sim, mas é a mesma coisa, princípio. mais ou menos. Ah, legal. E o que você trouxe aqui pra nós? Trouxe uma caixa de ovos, então, né? Na verdade, eu trouxe duas coisas bem simples. Deixa eu me aproximar aqui. Trouxe duas coisas bem simples. A gente fala, por exemplo, na minha casa tem um tabuleiro de jogos, né? Muitas casas têm os tabuleiros de jogos. Ah, então aqui é um tabuleiro. Mas às vezes você construir um tabuleiro, e isso é importante também. Não só o brincar, mas a criança fazer parte daquilo. Eu já percebi que a criança gosta de construir, né? O brinquedo. Porque passa a ter mais significado. Até pra gente, né? A gente fala muito do aprendizado significativo, mas acho que cada ação ali cotidiana tem que ter um significado. A gente vê muitas pessoas falando assim, comprei brinquedos lindos pro meu filho, pro meu sobrinho. E ele brinca com a caixa. E ele brinca com a caixa ou com os potes da cozinha. Sim. Mas é que aquilo é o dia a dia da criança, então por que não? Sim. Né? Por que não ser um momento? A criança te ajudar na preparação de um alimento simples, dependendo da idade, uma salada, um suco, coisa assim. Sim. Mas é uma forma que você vai estar... A gente não tem muito tempo hoje. A gente fala muito disso também, né? Porque a vida mudou, a sociedade mudou. Então, de repente, até na preparação de um suco, você está interagindo, brincando com a criança ali. Nossa, e você falando, eu lembrei de uma memória que eu tenho da minha infância com caixas, que você falou de caixas, né? Mas eram caixas, hoje em dia eu não vejo tanto mais, mas caixas como se fosse de fogão, tal, umas maiores assim. E a gente ia emendando uma na outra para fazer uma casa com vários cômodos, assim. Eu lembro, eu tenho a memória muito viva, assim, na minha mente, sabe? De construindo aquilo, eu e meu irmão, né? Que a gente é muito próximo, e fazendo tudo ali dentro. E realmente é uma coisa que a gente pegava assim, ia nas lojas, pedia, você vai jogar fora essa caixa? Dá pra gente, essas coisas, sabe? Legal. E é simples, tem vários relatos, né? Eu passei por uma experiência dessa de comprar uma motoca daquela linda, que buzina, você fala assim, faz tudo. E quando você tira daquela caixa enorme, a criança vai pra dentro da caixa, quer abrir uma portinha, quer fazer um veículo. Então, realmente, e esse imaginário é gostoso, porque desenvolve muito da criança ali. Sim. Então vamos pro nosso tabuleiro. Então, aqui, por exemplo, um tabuleiro simples, mas a criança poderia ter ajudado na produção dos números, dependendo da idade. E aqui eu trouxe até carrinhos, que são carrinhos que a gente tem em casa mesmo, ou bonecos. E aí pode ir trabalhando tanto conteúdos ali mais do emocional da criança, como esse reforço do conteúdo escolar. Então eu posso fazer perguntas da tabuada, ou de qualquer conteúdo que a criança está aprendendo, a criança acertou, eu vou andar com o carrinho. Como que seria, por exemplo, aqui a brincadeira de tabuada? Eu pego um carrinho que vai ser eu, é isso? Isso, cada um vai ser um, então começa aqui no tabuleiro. Sempre começa aqui no zero. Isso. Tá, fora. Eu acertei lá, você vai pro 2 × 4. 8. Então eu ando 1. Daí a próxima aí eu faço uma pergunta pra você. Isso, e a gente vai trocando e vai avançando andando. Aqui. Poderia ser com bonequinhos também, porque eu já fiz isso em casa e gosto dos bonequinhos, porque daí os bonequinhos entram aqui na casinha. E aí você pode escolher qualquer título, pode pegar coisa de prova, pode estudar assim, perguntas. Corpo humano, qualquer coisa, desde as coisas mais simples, das letras, alfabetos, números. E aqui, se for uma criança pequena, você ainda trabalha os números ali na construção do tabuleiro. Então, é uma coisa super simples, a caixa de ovo, né? Que às vezes a gente tem ali em casa e você constrói. Esse construir já vai ser uma interação, um brincar com a criança. Sim. Então, vamos só simular para o pessoal entender em casa. Se a criança tiver aí, presta atenção aqui, que ela já entendeu, mas enfim. Já entendeu. Eu faço uma pergunta para você. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4, então você acertou. Então, muito bem, parabéns. Eu vou andar com meu carrinho. Estudei. Agora faz uma pra mim, mas bem fácil. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Aí eu ando aqui no 1? Isso. Pronto. E aí a gente vê quem chega primeiro. Pode ter uma balinha no final ou não, só ir brincando com a criança mesmo. Muito bom. E essas colheres fazem parte do mesmo jogo ou é outra estratégia? Essa é outra estratégia, porque é tão simples você ter uma colher em casa, né? Sim. Que sobra às vezes do aniversário ou algo assim. E aí, eu não sei se vai dar para focar direito, eu trouxe até 2 formas.
Uma forma, aí é mais para a parte de alfabetização. Nas colheres você coloca alguns desenhos. Tá, deixa eu segurar aqui. Aqui tem um gatinho. Coloco os desenhos e eu vou fazer o que com isso? E aí nas outras eu coloco as sílabas. Ah, e aí eu falo para a criança formar a palavra com as sílabas para alfabetização. Casa. Aí tem as sílabas aqui, ó. Ou só a primeira sílaba, sempre vai depender do que o nível que a criança aqui não dá porque eu peguei então, o dá na maçã, teria que pegar o ma e o san, né? Entendi. O san tá aqui, ó, maçã. Entendi. Aí ela vai escolhendo e vai te dando. Vai fazendo, ou só a primeira sílaba, se a criança estiver bem no inicial, ou formando a palavra. Maçã. E uma outra forma de fazer essa brincadeira também acho que não vai dar tempo de você falar. Mas eu vou passar o teu Instagram, porque ó, você não me deu 1 minuto, minha filha, não deu tempo. Você tá lá no Edna CHS, lá no Instagram. Tem dicas dessas brincadeiras lá? Não tem, mas a gente pode Então você vai colocar. Coloca lá no Stories, porque o pessoal vai lá ver. Então, obrigada, viu, pela tua presença. E obrigada também pela tua presença. Amanhã a gente volta com mais Vida em Foco, tá bom? Um beijo pra você e fica com Deus.